Boa tarde, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queria compartilhar com a igreja, onde alcancei esse vídeo, lá em Romanos 8, começando do primeiro, que fala assim: Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foram incapazes de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de seres humanos e pecado, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Glória a Deus. Então aqui, essa tarde, o que Deus quer nos falar essa tarde é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. E aqueles que não estão em Cristo Jesus, ele mesmo procura a condenação. Porque o pecado que está na carne o condena naqueles grandes dias. Então o Pai mandou seu Filho como oferta para tirar o pecado do mundo. Mas cabe nós, os seres humanos, aceitar e viver de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, que o conduzirá à vida eterna. Aqui no versículo 11, está falando assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seu corpo mortal, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, o mesmo Espírito habita em nós. E da mesma forma que ressuscitou ele, vai nos ressuscitar nos últimos dias. Então, essa é uma promessa, uma garantia para aqueles que vão venir de Cristo Jesus. Nós não podemos viver de maneira nenhuma fazendo a vontade da carne, porque a inclinação da carne conduz à morte, morte eterna. Então, essa tarde nós podemos refletir. Será que nós temos o Espírito Santo de Deus? Será que nós estamos permitindo ele nos guiar para a vida eterna, para aquele grande dia, ser salvo? Ou nós estamos fazendo a vontade da carne, da natureza da carne, que inclina para a morte? Então, naquele grande dia não tem desculpa, porque a palavra está sendo falada, explicada, e mostrando qual o caminho que nós devemos seguir. Caminhos que levam à vida eterna, caminho que conduz à morte eterna. Então, cabe a todos nós dar ouvido, acreditar e confiar, que Jesus veio, quando a palavra mesmo fala, para nos dar salvação, para tirar os pecados do mundo. Mas se nós crer, se nós acreditar, se nós entregar nossa vida a Ele, Ele fará. Ele nos ensina a viver guiado pelo Espírito Santo. Mas se nós permitir que o Espírito Santo de Deus faça morada em nós, amém? Então fica com essa palavra no seu coração. E se você não tem o Espírito Santo de Deus, peça a Deus para que Ele entregue o Espírito Santo, para que você abandone o pecado, o desejo da carne, para que assim você possa, naquele grande dia, ter vida em Cristo Jesus, amém? Fica com essa palavra no seu coração, tenha uma boa tarde, que Deus o abençoe a todos.